Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Capital e Você. Estamos aqui hoje com o Dr. Marco Antônio Cansado. Ele é cirurgião dentista, especialista em implantodontia e prótese dentária, com mestrado na Universidade de Brasília e também é professor de vários cursos na área de odontologia. Doutor Marco, fala um pouco para a gente do seu trabalho. Bom dia, Neudina. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite de estar aqui presente, e poder falar um pouco sobre a minha profissão e sobre a odontologia como um todo. Bem, nesses últimos anos, a odontologia passou por uma evolução muito grande. Então, antigamente, a gente tinha vários tratamentos dentários que assustavam os pacientes, que só de falar em dentista, a gente já dá até um frio na barriga, Então, nesses últimos anos, a gente passou por várias técnicas e foi aprimorando não só os materiais, mas também como os procedimentos. E com isso, a gente começou a fazer determinados tratamentos, até mesmo com sedação e tratando aqueles casos mais complexos que até então a gente não conseguia. Só para ter uma noção, quando eu iniciei na profissão, a implantodontia, ou seja, a instalação de implantes e confecção das próteses, eram realizadas raramente no Brasil. Hoje em dia, é uma atividade corriqueira, onde a gente tem praticamente todos os consultórios odontológicos do Brasil, não só de Brasília, mas do Brasil como um todo, a atividade da colocação e instalação de implantes e suas próteses em seguida. Coisas que no passado não existiam. Quando você gostaria, por exemplo, de fazer um determinado serviço como esse, você tinha que ou desgastar os dentes laterais, ao lado das falhas, às vezes estragando um dente que estava em tese natural, normal, bom, sadio, ou usando próteses móveis, que não dava aquela segurança para o paciente. Hoje em dia, com o advento do implante, nesses últimos 25 anos, houve uma popularização desses tipos de tratamento. Doutor Marco, com todo esse avanço na odontologia, o que é melhor para o paciente ter acesso? Como que o paciente vai ter acesso a tudo isso? Bem, Neudina, o que eu digo sempre no consultório, eu digo para todos os meus pacientes, inclusive para os meus alunos, é que a primeira consulta é a coisa mais importante, é fundamental nesse atendimento do paciente. Por que eu digo isso? Porque quando o paciente chega ao consultório, é o momento onde há a primeira interação entre paciente e profissional, onde o dentista conhece o que o paciente deseja, os seus medos, seus traumas, suas expectativas, e também o paciente conhece um pouco do dentista, para que haja essa interação, essa sinergia entre os dois. A partir daí, a gente vai solicitar alguns exames, como exame de imagem, a gente vai conhecer o caso clínico do paciente, porque nem sempre o que o paciente tem na cabeça é o que o profissional vai propor para o tratamento, porque nem tudo que ele vê, que ele ouve, principalmente com o advento da internet, que a gente tem um universo infinito de informações, a gente às vezes consegue atingir aquilo que é proposto lá. Porque também seria muito fácil, a gente colocaria todo mundo dentro de uma espécie de um tratamento único, como uma receita de bolo, e faria um tratamento para todos os pacientes da mesma forma. E não é assim que funciona. Cada paciente tem um tratamento, tem uma abordagem, tem uma necessidade e também tem uma expectativa. Então, em cima disso aí, a gente vai fazer o plano de tratamento do paciente. O advento das informações da internet, já aproveitando para trocar nesse assunto, é bastante interessante. Não é que a gente seja contra, eu sou até a favor, mas com cautela, porque muita informação não tem um cunho científico muito bom. Então, nós profissionais servimos meio que de filtro para que o paciente traga suas perguntas e a gente consiga fazer aquelas informações se tornar realmente, se elas são verdadeiras, se elas são tangíveis, se elas são alcançáveis ou não. E a partir de todas essas informações, essa conversa, essa consulta inicial, é que nós vamos fazer a proposta do plano de tratamento, porque a gente pode ter mais de uma opção. E a gente vai levar, inclusive, também a parte financeira, que é a parte onde cada tratamento vai ter seu valor específico. E, doutor Marco, essa questão técnica, o que mais é importante para o paciente em contato, seu primeiro contato com o paciente, o que é mais importante para ele? Bem, Neudina, eu gosto de deixar também claro para o paciente que nessa primeira interação, nessa conversa inicial que nós temos, é a questão da sinergia, como já tinha dito. A gente vai conhecer também um pouco do paciente, Então, nessa conversa a gente vai explicar o tempo de tratamento,
o nível de complexidade do tratamento. Há tratamentos, por exemplo, no caso de reabilitações orais, onde envolve implante, enxerto e outras técnicas mais invasivas e mais longas, tem tratamentos que podem durar de 6 meses a 2 anos. Então, todo esse cronograma é interessante que o paciente saiba. Não existe fórmula mágica. A gente até vê algumas propagandas, a gente vê até algumas divulgações que o paciente vê assim, seu caso solucionado em 72 horas. Tudo bem, alguns casos podem até ser que a gente consiga fazer, que é a tal da carga imediata. Mas nem tudo é tão simples assim. E como eu tinha dito também, cada caso é um caso e eu preciso tratar da maneira bem adequada, bem específica. Em relação ao cronograma, é importante para o paciente também, Neudina, porque ele tem que entender que ele vai fazer programações como viagem, às vezes ele dá aula, ele é professor, ele é funcionário, ele tem, às vezes, dispensa no serviço, e tudo isso tem que ser trazido. O mais importante nessa conversa e o mais importante na relação entre profissional e paciente é a franqueza, é a honestidade. Muitas vezes o paciente pode até achar que a gente está sendo um pouco até indelicado, ou até, como já ouvi falar, alguns profissionais que são assim mais, vamos dizer, ortodoxos, como eu sou, eles são chamados também um pouquinho de grossos, e não são. É porque se a gente trata a coisa de uma maneira muito assim, de qualquer forma, depois lá na frente a gente pode ter problema, e o paciente também. O nível de tratamento que a gente executa nesses tipos de casos complexos, eles são extremamente invasivos, inclusive envolve certos riscos, e esses riscos são importantes de ser trazidos também ao paciente. Não pode ser tratado de uma maneira aleatória e qualquer. E quando o paciente ele vai no seu consultório, quais as perguntas que eles mais fazem? Qual o problema assim, mais diário que eles levam para vocês quando chega ao consultório? Bem, Neudina, eu atendo todo tipo de paciente, né? Mas basicamente hoje, com a minha especialidade, eu tenho resolvido problemas mais relacionados à reabilitação oral. O que seria a reabilitação oral? A reabilitação oral ela envolve desde cirurgia, implantes, enxertos ósseos e depois a sua consequente colocação de prótese dentária. Então a gente tem mais esse foco, né? É o nosso nicho de trabalho, é esse tipo de tratamento. São casos chamados complexos também. E a pergunta mais frequente dos pacientes, a busca mais frequente dos pacientes, são os casos de reabilitações extensas, muito relacionado com a prótese chamada protocolo. E o que seria a prótese protocolo? É quando o paciente chega com quase todos os dentes ou todos os dentes já perdidos, tanto no arco ou superior ou inferior, às vezes na boca toda. Então a gente tem casos onde o paciente usa dentadura ou aquela famosa prótese de grampo, né, que normalmente já caminha também para a instalação de uma prótese total, que é conhecida também como dentadura. A gente faz a realização de implantes dentários para fixação de uma prótese em seguida, que pode ser de 4 a 6 implantes em regra, em média. Lógico, cada caso é um caso. Mas o grande problema não é a colocação dos implantes, Neudina. A odontologia e a implantodontia, logicamente, evoluiu muito. E a instalação do implante ela é relativamente simples, ela não é muito complexa. Mas o grande problema é se o paciente tem ou não tem osso suficiente. E isso que é um grande, digamos assim, ponto-chave no diagnóstico e depois no tratamento do paciente. Se ele tiver o osso suficiente, a gente realiza o tratamento de colocação dos implantes e a sua consequente prótese. Mas se ele não tiver osso suficiente, a gente tem que criar essas condições. E essa criação dessas condições é o enxerto ósseo. Então, esse é o dia a dia do meu consultório. Logicamente, eu tenho pacientes de 20, 25 anos que eu realizo uma restauração, faço um tratamento clínico geral ainda, até porque eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho amor pela minha profissão e às vezes eu pego um paciente que já é meu paciente há 20, 25 anos. Eu faço uma restauração nele. Mas hoje a busca principal do paciente no meu consultório são reabilitações de casos complexos. Doutor Marco, explica um pouco sobre essa técnica de implantes, hoje no dia a dia, qual é melhor, a técnica melhor para se usar no implante? Bem, hoje em dia nós temos uma gama muito variada de tipos de implantes e técnicas também. Bem, mas o que seria o implante dentário em si? O implante dentário é a substituição da raiz dentária. Então, as pessoas têm a falsa ideia de que implante é dente, e não é.
O implante é a substituição da raiz para que se coloque em cima depois uma prótese, que pode ser desde um dente unitário, uma coroa simples, até mesmo uma prótese múltipla, que pode reabilitar um arco completo. Então, não necessariamente a quantidade de implantes perdidos, ou melhor, de raízes perdidas, é necessariamente a quantidade de implantes que serão necessários colocar. Então, você pode, por exemplo, perder um arco completo, um arco, por exemplo, superior, que seria a maxila, você colocar de 4 a 6 implantes e reabilitar todos os dentes desse arco. Há alguns casos onde o paciente perde dentes pontuais ou locais pontuais da boca, a gente faz a reposição, a recolocação de uma raiz e uma coroa, ou seja, um dente inteiro. Essas são as condições iniciais, regulares, convencionais do implante dentário. Mas como eu falei, os implantes evoluíram muito e a gente tem hoje técnicas de implantes, tipos de implantes muito variados. Entre eles o implante zigomático. O implante zigomático, ele é, digamos assim, relacionado com a maxila. Ele só serve para o arco superior, ele não serve para o arco inferior. É um implante longo, comprido, normalmente de 4 a 5 vezes maior que o implante convencional, que ele é fixado no osso da maxila, conhecido também como processo zigomático. Ele evita a instalação e a colocação de enxertos dentários. Isso é muito importante para que a gente possa também fazer uma reabilitação mais segura. Então, tudo isso vai depender de cada caso. E a gente precisa fazer uma coisa fundamental na odontologia, principalmente nos casos de reabilitação oral, que é o planejamento reverso. Eu gosto muito de enfatizar essa parte, porque o paciente, às vezes, ele não entende muito disso. É função nossa como profissional saber o que é o planejamento reverso. Eu explico isso, inclusive, para os meus alunos, que a gente tem que fazer o tratamento do paciente antes de pôr a mão na boca dele. A gente faz moldes, modelos, a gente faz enceramentos, a gente faz todo o planejamento virtual daquilo que vai ser realizado dentro da boca do paciente, antes mesmo de botar a mão nele. Então isso é importante para que a gente saiba, tenha previsibilidade de onde vai ser instalados os implantes, onde vão ser colocados talvez até mesmo necessidade de enxertos ósseos, quais os tipos de implantes que serão necessários, implantes longos, implantes curtos, para que a gente tenha um prognóstico e a gente tenha uma previsibilidade desse tratamento o mais preciso possível, economizando tempo, saúde, dinheiro e com certeza trazendo um resultado muito mais satisfatório para o paciente. Doutor Marco, o senhor falou muito em implantes. Tem pessoas que ela não tem a parte óssea normal para se fazer o implante. Nesse caso, qual o procedimento a usar? Qual a técnica fácil para que essa pessoa consiga fazer o implante? Bem, nesses casos, a gente tem que abrir mão de um procedimento chamado enxerto ósseo. O enxerto ósseo, no passado, ele era realizado de uma forma, digamos assim, um pouco mais empírica. A gente tirava osso de algum lugar da boca, ou às vezes até de regiões extrabucais, e fazia naquela região onde precisava do osso. Com o passar dos anos, foram surgindo biomateriais, ou seja, hoje houve um avanço nos materiais e métodos, onde a gente consegue colocar hoje materiais que até então não existiam no passado. Eu cheguei, por exemplo, a fazer casos de cirurgia onde a gente tirava crista do ilíaco, é um osso da bacia, e também calota craniana, né, um pedaço de bloco ósseo da parte posterior do crânio, onde a gente fazia enxerto na boca. É uma cirurgia extremamente invasiva, com alguns riscos, inclusive, né, com cirurgias hospitalares, e que a gente tinha um prognóstico, às vezes, meio duvidoso. Hoje, com o avanço, né, da questão de biomateriais e as técnicas, os enxertos se tornaram cada vez mais previsíveis e mais seguros, exigindo cada vez menos invasividade nos procedimentos. Logicamente, em alguns casos a gente precisa de fazer técnicas cada vez também mais seguras, mas se preciso for, faremos também as técnicas mais invasivas. Mas com o advento também dos implantes especiais, existem regiões onde no passado exigia-se enxerto. E a gente consegue colocar implantes curtos, que o tamanho pode ser um pouco menor do que o convencional, que é a média. Mas, como eu expliquei, cada caso é um caso. E a questão do material, dos biomateriais, não é que eu não goste ou que eu goste. A gente não tem muito isso dentro da odontologia. A gente costuma ir, é uma técnica da previsibilidade e ser ponderado, da técnica menos invasiva para a técnica mais invasiva. O resultado, normalmente, o melhor resultado é aquele que a gente é menos agressivo aos tecidos. Então a gente consegue trazer também um pós-operatório para o paciente mais satisfatório,
né, mais confortável, e a pessoa volte à sua normalidade, à sua vida normal, cada vez mais rápido. E é isso, às vezes, que o paciente deseja em relação a um tratamento odontológico hoje em dia. E, no caso, doutor Marco, você já fez todo o procedimento ósseo, e depois de tudo isso, qual o próximo passo para a finalização do implante? Bem, eu costumo comparar um tratamento odontológico com uma obra de engenharia. É um caso interessante a respeito da minha vida, que antes de fazer odontologia, né, assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer o curso de engenharia civil. Então eu tive uma certa, digamos assim, prática no dia a dia do conhecimento da física, da matemática, do planejamento, como se fosse uma obra de engenharia. E a odontologia não tem muita diferença em relação a isso. Eu gosto de comparar porque antes mesmo da gente começar a fazer uma obra, levantar um prédio, construir as estruturas de um prédio, o engenheiro ele manda fazer uma sondagem para saber que tipo de terreno é aquele, ele constrói, ele faz o planejamento, faz o cálculo estrutural, e a odontologia está muito parecida com isso, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem tecnologia 3D, impressora de 3D, planejamento virtual, análise de elemento finito. Então a gente tem uma gama de tecnologias que a gente está utilizando também dentro da medicina, da odontologia, claro. Por que eu comparo com isso? Porque antes de eu iniciar uma obra, antes de eu iniciar um tratamento, eu costumo fazer os planejamentos. E os planejamentos envolvem exames de imagem, exames inclusive de saúde, se o paciente está bem, se ele está com boa composição sanguínea, hemograma, hematograma, toda aquela parte prévia, antes do tratamento em si, para que eu saiba mais ou menos o que eu vou encontrar lá na frente, para que eu possa fazer as correções no curso do tratamento. Então a gente faz o planejamento reverso, né, que já falei a respeito dele, que a gente faz uma simulação do tratamento antes mesmo de começar o tratamento. Eu já sei onde vou instalar os implantes, depois essa parte de enxerto, ou seja, de correção da estrutura que vai receber os implantes, as fixações, que a gente pode comparar, por exemplo, com os pilares de uma obra. A gente já sabe mais ou menos como vai chegar lá para a gente começar a levantar as paredes, que seria a colocação dos parafusos e depois a colocação das coroas e do trabalho protético, da reabilitação oral como um todo. Então, essa parte é importante para que a gente fale com o paciente, para que ele entenda também, porque se torna mais didático, mais palpável. Ele vê, de repente, uma comparação com a coisa do dia a dia. Então, ele sabe o que é mais ou menos uma obra de engenharia, ele sabe, por exemplo, que o levantamento de uma estrutura mal feita pode levar no futuro, por exemplo, a um desmoronamento. Na boca também isso acontece. Se o tratamento não for bem executado, se as técnicas não forem bem conduzidas, se a gente não tiver um planejamento daquele tratamento, pode ser que lá na frente todo aquele trabalho que a gente execute, todo aquele tempo que a gente gastou e, logicamente, todo investimento que ele fez no seu tratamento pode se perder por falta de um planejamento prévio daquele caso clínico específico. Doutor Marco Antônio, o senhor falou muito de insucesso. Nós sabemos que tudo na vida, nem tudo são flores, né? Nesse caso, quando isso acontece, o que vocês podem fazer para melhorar, no caso do insucesso de um procedimento dentário? Bem, esse é um assunto muito delicado, até porque quando eu ministro minhas aulas, né, para os meus colegas dentistas, especialistas, a gente tem mais ou menos um curso de 8 horas ou às vezes até mais, explicando as consequências, primeiro as causas, depois as consequências dos insucessos em implantodontia. Existem vários fatores, né? Eu poderia citar aqui basicamente 2 tipos de fatores. Um relacionado à técnica, ao material, à parte odontológica em si. E o outro, o peso, talvez seja mais ou menos parecido, a questão do paciente. Então, normalmente, essa responsabilidade é dividida em 2 partes. A da técnica, do profissional, e depois a do paciente com seus cuidados. Então, por exemplo, um paciente que é tabagista, um paciente que ele tem, por exemplo, um diabetes descontrolado, às vezes está controlado naquele momento, mas ele deixa de descontrolar. E a gente sabe que determinadas doenças sistêmicas podem levar à perda do implante, inclusive de uma maneira tardia, não naquele momento que você instala, mas depois de tudo realizado. Então, nós sabemos, por exemplo, que logo após a cirurgia, pode acontecer casos de perda, de insucesso, ou seja, de não osseointegração daquele implante no osso.
tudo bem, mas também temos as causas de perdas tardias, e essas são as que mais me preocupam, porque o paciente já está com o implante na boca, já está com a prótese na boca e eventualmente ele vem a perder aqueles implantes. E aí realmente a gente tem que estudar o caso, porque não é uma questão simplesmente de repor esses implantes e fazer uma nova prótese. A gente às vezes tem que estudar o porquê que aquilo está acontecendo para que aquilo não se repita, né? E a odontologia, como eu disse, evoluiu muito e com isso se popularizou muito a colocação dos implantes. Então no passado a gente tinha alguns grupos de implantodontistas que realizavam implantes. Hoje praticamente todos os dentistas realizam, quase todas as clínicas realizam esse procedimento. E com a popularização, e quero deixar aqui claro, não tenho nada contra isso, mas houve muita instalação de implantes sem planejamentos. E o que tem chegado hoje ao meu consultório, numa quantidade até assim realmente alarmante, é de casos que estão sendo colocados implantes e depois não se consiga fazer a reabilitação adequada. E aí a gente começa a ter uns problemas, porque a gente tem que desconstruir aquilo que já foi feito e refazer do início. E isso dá um pouquinho mais de trabalho e normalmente o paciente fica muito desgastado. Não só pelo ponto de vista financeiro, que ele tem que pagar o tratamento de novo, mas também do ponto de vista biológico, porque às vezes ele tem que fazer 2, 3 procedimentos corretivos para depois fazer o procedimento de uma maneira mais adequada, planejada, para que depois dê um resultado mais satisfatório. Então, não fica aqui como crítica, mas fica aqui também como assim, um alerta para os colegas, né, que fazer um planejamento, como a gente explicou, a técnica não é difícil, a técnica é simples e está ao alcance de qualquer profissional implantodontista. Doutor Marco, antes das considerações finais, eu tenho uma pergunta a fazer. No caso, a pessoa fez um implante, ela tem que voltar ao dentista quanto tempo para fazer uma avaliação, se está indo tudo bem esse implante? Ela tem que voltar mais ou menos qual o período? Essa pergunta foi extremamente importante e é bastante relevante porque o paciente ele não tem muito aquela noção de achar que o tratamento, depois de colocado, ele é eterno. Nada que é feito pelo homem, nada é eterno. Então ele tem que fazer manutenção. O que eu recomendo é a antiga máxima da odontologia. Visite o seu dentista regularmente, uma vez por ano é suficiente. O problema é que quem tem implante dentário, ele tem que ter uma preocupação, ele tem que ter uma atenção redobrada. Até porque a gente sabe que o que levou, às vezes, a causa da perda do dente pode também levar à causa da perda do implante. A gente acha que depois que a gente instala uma estrutura metálica, né, que seria o parafuso de titânio, a gente está livre de problemas. E não é bem assim. E essa pergunta foi realmente bastante relevante, porque os pacientes, em regra, eles não dão muita atenção para a questão da revisão ao tratamento com implantes dentários. E ele precisa retornar ao dentista, de preferência de 12 em 12 meses, ou a critério do seu caso específico, pode ser um pouco menos ou às vezes pode ser um pouco mais, mas em regra 12 meses. Chegamos ao final da nossa entrevista com o Dr. Marco Antônio Cansado e tenho certeza que vocês aprenderam muito sobre odontologia com a entrevista do Dr. Marco Cansado. Gente, foi um prazer muito grande receber aqui o Dr. Marco. E a gente espera mais vezes, a gente está fazendo uma outra entrevista aqui com o Dr. Marco, explicando melhor sobre os seus tratamentos dentários. E se você quer conhecer a clínica do Dr. Marco Antônio, a gente vai deixar aqui o link do site deles, o telefone também da clínica, o endereço, os locais que ele atende. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Marco. Gostaria também de agradecer toda a equipe que veio aqui, fez aqui a nossa gravação e gostaria também de deixar à disposição para vir outras vezes e falar um pouco mais, né, porque a odontologia tem vários assuntos, né, e logicamente a gente não ia conseguir esgotar todos os temas numa entrevista somente. Posso vir, com o maior prazer do mundo, vai ser uma honra poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre odontologia. Com certeza, a gente conta aqui com o Dr. Marco outras vezes, gente. E se vocês ainda não inscreveram no canal Capital e Você, a gente vai deixar o link para vocês. Vocês não esqueçam de deixar o seu like também. Inscreva no canal Capital e Você. Estamos te esperando.